Brooke Shields é uma figura icônica da cultura popular, conhecida tanto pela sua beleza estonteante, quanto pela complexa e muitas vezes perturbadora jornada pessoal que ela atravessou ao longo dos anos. Hoje vamos explorar a triste história de Brooke Shields, explorada pela própria mãe e cobiçada por predadores. Nascida em 1965 em Nova York, Brooke foi rapidamente lançada ao estrelato graças à ambição desenfreada da sua mãe, Terry Shields, que enxergava na filha uma oportunidade de realizar os próprios sonhos frustrados de fama e também de sucesso. Desde muito nova, Brooke foi exposta a um mundo de exploração, de manipulação e também de predadores. Tudo isso sob a égide de uma mãe narcisista que parecia mais preocupada em promover a imagem da filha do que em protegê-la dos perigos que essa exposição prematura podia trazer. A carreira de Brooke, que começou quando ela ainda era um bebê, inclui uma série de papéis controversos e trabalhos que a objetificaram e também sexualizaram de maneira própria para sua idade, culminando em uma adolescência marcada por uma fama avassaladora e uma profunda solidão emocional. À medida que a sua imagem se tornava cada vez mais um ícone sexual na mídia, Brooke Shields enfrentava uma batalha interna, tentando equilibrar a sua vida pessoal com as exigências implacáveis da carreira imposta pela mãe. A história de Brooke Shields possui várias camadas, desde a sua exploração infantil até as dificuldades em encontrar a sua própria identidade em meio à pressão constante de Hollywood e dos que a cercavam. O impacto na sua vida adulta foi duradouro e com muitos obstáculos durante a sua trajetória. Ela lutou para se libertar das amarras de uma infância perdida, reconstruindo-se como uma mulher forte, independente e resiliente. Brooke Shields, considerada uma das garotas mais bonitas do mundo durante as décadas de 70 e 80, enfrentou uma vida repleta de desafios. Filha de uma mãe alcoólatra e narcisista, a atriz foi manipulada e explorada desde muito jovem, sendo obrigada a desempenhar papéis inapropriados para sua idade. E o pior, aos 10 anos, ela foi fotografada para revistas de conteúdo sensual, o que a tornou um alvo fácil para os predadores de Hollywood. Bom, nascida em 31 de maio de 1965, em Nova York, Brooke Shields é atriz, modelo e também produtora americana. A sua mãe, Terry Shields, uma ex-modelo frustrada, teve um relacionamento complicado com Francis Shields, um executivo de uma família rica e aristocrática. A família de Francis desaprovava o relacionamento devido à pobreza e ao comportamento escandaloso de Terry, que gostava de festas e de muita bebedeira. Quando Terry engravidou, a família de Francis ofereceu dinheiro para que ela interrompesse a gravidez. Olha só, embora tenha aceitado o dinheiro, Terry decidiu continuar com a gestação. Ao retornar da maternidade, ela olhou para a filha e pensou: ela é a criança mais linda do mundo e será uma grande estrela. Francis e Terry se casaram, mas o relacionamento não durou e eles se divorciaram quando Brooke tinha apenas 5 meses. A convivência era difícil devido ao alcoolismo e à agressividade de Terry. O pai de Brooke se casou de novo e teve mais 3 filhas, enquanto que Terry se tornou mãe solteira. Bom, a nossa protagonista do vídeo de hoje começou a trabalhar muito cedo, viu? Ainda aos 11 meses. Com essa idade, ela fazia propaganda de sabonete Ivory e foi fotografada por Francisco Scavolo. Em seguida, foi contratada pela agência Ford, iniciando uma carreira bem-sucedida como modelo infantil. Terry se tornou agente da filha, que desde muito jovem trabalhava para sustentar a família. Apesar de gostar de estudar, gostar de ler, a atriz muitas vezes faltava às aulas para trabalhar, sem ter escolha. Afinal, a sua mãe, ambiciosa e totalmente sem escrúpulos, estava determinada a transformá-la em uma grande estrela de cinema a qualquer custo. Terry tomou decisões controversas, como por exemplo, ela contratou o fotógrafo Gary Gross para um ensaio de Brooke totalmente nua em uma banheira, maquiada como uma mulher adulta. Terry pretendia usar as fotos para atrair cineastas, mas as imagens acabaram publicadas em revistas masculinas como a Playboy. Estranhamente, Terry parecia indiferente à exposição da filha, afirmando que Brooke era uma obra de arte e que precisava ser vista pelo mundo todo. Terry tratava a filha como um produto para gerar dinheiro. Mais tarde, Brooke processou o fotógrafo para retirar as fotos de circulação. Afinal, ela se sentiu humilhada, exposta de forma inadequada. Felizmente, muitas dessas fotos não estão mais acessíveis. Apesar de tudo, Terry alcançou seu objetivo. O cineasta francês Louis Malle viu as fotos e contratou Brooke para o filme Lindo Bebê,
no qual ela interpretou Violet, a filha de uma prostituta aos 11 anos. O filme, lançado em 1978, foi polêmico, porque mostrava Violet crescendo em um bordel e tendo a sua virgindade leiloada. Além disso, o filme retrata o relacionamento de Violet com um homem muito mais velho. Brooke foi forçada a realizar a sua primeira cena de beijo no set, isso com apenas 11 anos, com o ator Kate Carradine, que tinha 29 anos. Embora a cena tenha sido difícil, o ator tranquilizou Brooke, explicando que era apenas um faz de conta. Hoje, a atriz considera essa cena absurda e afirmou que nunca permitiria que as suas filhas participassem de algo semelhante, né? Apesar de reconhecer que esse foi o filme mais artístico de sua carreira, a imagem de Brooke passou a ser fortemente sexualizada na mídia. Em 1980, aos 14 anos, ela participou de comerciais controversos para Calvin Klein, onde aparecia vestida de jeans e camisa, mas com frases eróticas, sugerindo que usava calça jeans sem nada por baixo. No mesmo ano, Brooke protagonizou a Lagoa Azul, um clássico da sessão da tarde, onde interpretou uma jovem que descobre o amor e a sexualidade em uma ilha deserta ao lado do seu primo, interpretado por Christopher Atkins. O filme foi alvo de muitas controvérsias também, especialmente por mostrar cenas de nudez entre os adolescentes. Brooke, que tinha apenas 14 anos, teve suas cenas de nudez substituídas por um dublê de 32 anos. Além disso, o relacionamento entre primos, mostrado no filme, era considerado incestuoso em algumas culturas. Nos Estados Unidos, na época, o casamento entre primos era proibido em alguns estados, forçando os casais que desejavam se casar a mudarem-se para outros estados onde este matrimônio era permitido. Hoje em dia, a sociedade é mais aberta, em relação a certos temas. Christopher recebeu o Globo de Ouro como ator revelação, enquanto que Brooke Shields foi agraciada com o prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz pelo mesmo filme. Atkins compartilhou que, apesar dos desafios durante as filmagens, eles se divertiram bastante. Ele chegou a ter uma paixonite por Brooke, achando-a incrivelmente bela, mas a relação deles evoluiu para uma forte amizade que perdura até os dias de hoje. Bom, em 1981, a atriz estrelou o filme Amor Sem Fim, dirigido por Franco Zeffirelli. A trama girava em torno de um romance entre uma jovem de 15 anos, interpretada por Brooke, e um homem mais velho, vivido por Martin Hewitt. A família da garota se opunha a este relacionamento, o que levou o rapaz a desenvolver uma obsessão doentia por ela. O filme, que também contava com cenas quentes e de nudez, trouxe à tona a famosa canção Endless Love, de Diana Ross e Lionel Richie, que liderou as paradas musicais por várias semanas. Mais uma vez, Brooke foi indicada ao prêmio Framboesa de Ouro como pior atriz. Durante as gravações, Brooke enfrentava longas jornadas de trabalho, às vezes de 12 a 14 horas por dia. Enquanto isso, a sua mãe, Terry, muitas vezes entediada, passava todo esse tempo em bares se embriagando. Após um dia exaustivo de filmagens, Brooke ainda tinha que cuidar da mãe, ajudando-o a se banhar e também a ir para a cama. Apesar das críticas dirigidas a Terry, Brooke sempre a defendia, justificando que a sua mãe era uma mulher sofrida e solitária. Brooke também gostava de sair à noite e frequentava a famosa boate Studio 54, onde era vista e fotografada ao lado de várias celebridades. No entanto, ela ia ao local apenas para dançar, para fazer amigos, sem consumir álcool ou drogas. Ela foi vista várias vezes com Michael Jackson, mas sempre garantiu que a relação entre eles era estritamente de amizade. Além disso, Brooke adorava passar os fins de semana na casa do seu pai, onde encontrava um ambiente mais saudável e bem familiar, aproveitando as refeições em família com o pai, também com a madrasta e suas irmãs. Eventualmente, Brooke decidiu dar uma pausa na carreira, concluindo o ensino médio e ingressando na Universidade de Princeton, em 1983, onde se formou em 1987 com um diploma de bacharel em literatura francesa. Nos primeiros meses na universidade, ela se sentia isolada, se sentia sozinha, sendo ignorada por muitos colegas e até ridicularizada, por alguns. Isso a deixou muito abalada. Ela chegou a considerar desistir. Durante esse período, a atriz ligava para a mãe quase todos os dias e sempre estava chorando. Contudo, com o tempo, ela conseguiu se adaptar, fez novas amizades e as ligações para sua mãe foram se tornando menos frequentes. Tudo isso à medida em que ela se tornava mais independente. Apesar de interpretar personagens sensuais no cinema, Brooke Shields era conservadora em sua vida pessoal. Ela manteve a
sua virgindade até os 22 anos, quando se envolveu com seu primeiro namorado sério, o colega de faculdade e ator Dean Kaye. Após concluir os seus estudos, Brooke retornou à carreira de atriz, mas enfrentou muitos desafios. Afinal, estava cansada de ser escalada para papéis sensuais. Ela passou a atuar em filmes de menor relevância, se dedicando ao teatro e também fazendo participações em séries de TV. Recentemente, Brooke revelou ter sofrido abuso por parte de um diretor de Hollywood. Durante um jantar para discutir um papel em um filme, ela aceitou ir ao apartamento do diretor após beber um pouco de vinho. Mas, quando chegou lá, percebeu que havia caído em uma armadilha e acabou sendo abusada. Além disso, ela continuava lidando com os problemas da sua mãe, que era alcoólatra e controladora, enquanto tentava se libertar dessa relação de codependência. Em 1993, ela começou a namorar o tenista André Agassi, mas logo percebeu que havia saído de uma relação abusiva com a sua mãe para entrar em outra igualmente problemática. André era extremamente ciumento, possessivo, e escondia o seu vício em drogas. Um exemplo do seu comportamento controlador ocorreu em 1996, quando Brooke participou da sitcom Friends. Ela interpretou uma personagem obcecada por Joey, vivido por Matt LeBlanc, em uma cena cômica e bem recebida pelo público. Embora André tenha de início achado o roteiro engraçado, ao assistir a cena teve um ataque de fúria, se sentindo humilhado. Olha só, ele confrontou Brooke nos estúdios, dizendo que ela o havia ridicularizado. Brooke tentou acalmá-lo, explicando que era apenas uma comédia, mas ao chegarem em casa, André quebrou vários objetos, inclusive seus troféus. Apesar desse comportamento, a atriz perdoou André, e eles se casaram em 1997. No entanto, quando ela descobriu o vício dele em drogas, o casamento terminou em 1999. Afinal, ela já estava traumatizada, por experiências anteriores e não conseguia mais lidar com esse tipo de situação. Alegremente, Brooke Shields encontrou seu verdadeiro amor em 1999, quando conheceu o roteirista de TV Chris Hemsworth. Eles se casaram em 2001 e, após enfrentarem desafios com tratamentos de fertilidade, Brooke engravidou por meio de fertilização in vitro. O casal tem duas filhas encantadoras, Rowan Frances e também Greer Hammond. Após o nascimento da sua primeira filha, Brooke enfrentou uma depressão pós-parto, agravada pela perda do seu amado pai, que faleceu em 2003 devido a um câncer de próstata. Ela buscou apoio na terapia e fez uso de antidepressivos sob orientação médica. No entanto, o ator Tom Cruise, conhecido por seguir a cientologia e rejeitar tratamentos psiquiátricos, criticou Brooke, afirmando que a depressão poderia ser curada com fé, com exercícios e também com vitaminas. Ele também insinuou que ela havia perdido o rumo em sua carreira. Brooke respondeu de forma contundente, sugerindo que ele se concentrasse em suas próprias crenças e permitisse que as mães decidissem como tratar a depressão pós-parto. Posteriormente, em 31 de agosto de 2006, Tom Cruise se desculpou pessoalmente com Brooke e ela aceitou as desculpas. Em 2009, Brooke revelou que a sua mãe estava sofrendo de demência e Terry Shields faleceu em 31 de outubro de 2012, com 79 anos, devido a complicações da doença. Brooke afirma não ter arrependimentos, acreditando que todas as dores que enfrentou a ajudaram a crescer e também a amadurecer. Apesar de tudo, ela não guarda ressentimentos da mãe, reconhecendo a grande influência que Terry teve em sua vida. Hoje, Brooke Shields se esforça para ser uma mãe amorosa, presente e principalmente uma amiga próxima das suas filhas. Ela acredita que todas as dores e desafios que enfrentou ao longo da vida a ajudaram a crescer e também a amadurecer, se transformando em uma pessoa mais forte e totalmente equilibrada. A história da modelo e da atriz Brooke Shields é um testemunho angustiante de como que a fama precoce e também a exploração infantil podem deixar cicatrizes profundas, muitas vezes invisíveis, mas que moldam uma vida inteira. Criada por uma mãe cuja ambição ultrapassava os limites da moralidade e do bom senso, Brooke foi exposta a situações que nenhuma criança deveria enfrentar, se tornando alvo fácil para os predadores de Hollywood e sendo forçada a amadurecer muito antes do tempo. Apesar de ter conquistado o status de estrela, a sua jornada foi marcada por desafios emocionais intensos e por uma luta constante para reencontrar a sua identidade
e também paz interior. Ao longo dos anos, Shields demonstrou uma notável capacidade de resiliência, utilizando as adversidades que enfrentou como uma força motriz para sua própria transformação e crescimento. Hoje, ao olhar para trás, ela é capaz de reconhecer as falhas e abusos do passado, mas também é grata pelas lições aprendidas, que lhe permitiram se tornar uma mãe amorosa e uma pessoa equilibrada. A história de Brooke Shields serve como um alerta sobre os perigos da exploração infantil no mundo do entretenimento e a importância de proteger e nutrir a inocência das crianças. Ela também é um exemplo poderoso de como a força interior e a determinação podem ajudar a superar até os desafios mais sombrios, transformando dor em sabedoria e adversidade em triunfo pessoal. Brooke Shields, que passou de um ícone sexual infantil para uma mulher segura de si mesma e realizada, é a prova viva de que, apesar das adversidades, é possível reconstruir a própria vida e encontrar a felicidade verdadeira. Bom, tô ficando por aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, aproveite também para compartilhar com quem você quiser e se ainda não for inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro!